E nessa semana, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil. A campanha acontece em todo o Brasil até o dia 14 de junho. A meta é vacinar 95% do público-alvo, que representa aproximadamente 13 milhões de crianças menores de 5 anos. A expectativa é reduzir o número de crianças não vacinadas e o risco de reintrodução do vírus no Brasil, erradicado desde 1989. Vale lembrar que a vacina está disponível nos postos de saúde e é de graça, hein? Para falar justamente sobre a importância da vacinação, a gente convidou o Éder Gatti, que é diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Éder, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Informações fundamentais. Basicamente, essa questão da poliomielite, ela também tem uma relação com a coqueluche, porque voltou a ter casos, né? Ou seja, se a gente não vacinar, podemos ter casos de novo de pólio. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores. O Programa Nacional de Imunização ele foi muito exitoso na sua história com a vacinação, porque ele permitiu controlar várias doenças e eliminar várias doenças do nosso território. Só que é bom lembrar que essas doenças elas não desapareceram do mundo. Por exemplo, a paralisia infantil, ainda temos países que registram casos de paralisia infantil. E então, o objetivo de se vacinar e melhorar as coberturas vacinais é justamente proteger a população para que essas doenças não voltem. A mesma coisa vale para outras doenças que são contempladas na nossa vacinação, como, por exemplo, a meningite, a coqueluche, que você mesmo citou. São doenças que nós controlamos graças ao programa, mas elas não foram eliminadas totalmente do mundo. Então, elas podem voltar e, por isso, é muito importante todos procurarem ter a sua caderneta de vacinação em dia. Com certeza, eu acho que é fundamental, né, Éder, esse momento de imunização e a questão do público-alvo, esses 95%, você acha que vai ser possível atingir essa meta ou talvez até ultrapassar, Éder? Essa campanha ela tem como objetivo atingir 95%, porque esse é o corte que nós utilizamos, a meta que utilizamos para garantir que o vírus não circule na população. Então, o vírus ele não encontraria suscetíveis para circular. Então, essa é uma meta estabelecida para o mundo inteiro. A campanha ela vai ter como objetivo garantir cobertura. Então, ela não vai ser apenas uma campanha onde vai fazer uma varredura sobre todo mundo. Na verdade, vai ter uma checagem de caderneta e essas doses aplicadas elas vão contabilizar para a cobertura de rotina das crianças. Então, é uma oportunidade da gente também colocar a caderneta em dia. A gente tem muita expectativa que conseguiremos, a gente observa que os municípios e os estados estão muito empenhados e aí agora nós precisamos também do empenho dos pais em levar os seus filhos aos pontos e aos postos de vacinação para colocar a vacina em dia. Com certeza, e você lembrou, né, que o sistema brasileiro é um dos mais eficientes em relação a essa questão de vacinação. Queria que o senhor comentasse um pouco como que funciona todo esse esquema assim, de distribuição, porque são milhões de doses, né? Imagino que vocês têm uma organização muito precisa para isso, para todas as vacinas também, né? O Brasil ele é um exemplo para o mundo. Nosso programa ele completou 50 anos no ano passado. É um programa muito exitoso porque controlou e eliminou várias doenças e garante a proteção da nossa população. O programa, nós compramos as vacinas, nós adquirimos as vacinas pelo governo federal e muitas dessas vacinas são produzidas aqui no Brasil. Vale lembrar que a vacina da polio, essa que nós estamos utilizando, é uma vacina produzida por um laboratório público, Biomanguinhos, né? E nós distribuímos para todos os estados e damos as diretrizes técnicas e os estados distribuem para todos os municípios. Então, nas salas de vacina da atenção primária, que é administrada pelos municípios, é ali que as vacinas chegam e é ali que as vacinas são aplicadas na população. Então, é um sistema que ele conta com mais de 30 mil salas de vacina distribuídas em todo o território nacional e a sua gestão conta com a participação do governo federal, estados e municípios. E a questão da vacinação, né, como você disse, é fundamental para não termos mais casos, né, Éder? No caso da poliomielite, se não tiver mesmo essa vacinação, pode ser que a gente tenha um caso no Brasil, se as pessoas não correrem atrás, porque em outras vacinas, como a da dengue, por exemplo, as pessoas não procuraram tanto. Então, tem que se vacinar, né?
É muito importante a vacinação. É importante lembrar que as coberturas vacinais do Brasil, elas caíram do ano de 2016 até o ano passado, até o ano retrasado, 2022, elas registraram quedas. E aí agora a gente tem o desafio de recuperar as coberturas para proteger a nossa população. No ano passado nós tivemos uma inversão dessa queda e registramos aumento da vacinação. E agora a gente precisa avançar mais para atingir metas. Veja, o cenário é que muitas crianças estão desprotegidas quando elas não são vacinadas, então essas doenças podem voltar. Nós tivemos no ano passado um caso de pólio no Peru. Nós temos 3 países no mundo hoje que registram casos de poliomielite e vale lembrar de que outras doenças estão na mesma situação. O Brasil teve casos de sarampo de 2018 a 2022. No ano passado, nós não registramos nenhum caso e agora estamos trabalhando também para aumentar a cobertura vacinal das vacinas contra o sarampo, para que o sarampo não retorne. Então, todas as ações do Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, visa melhorar a cobertura vacinal da população para que doenças não voltem. Então, a população precisa ficar atenta no seu município a todas as ações que estão sendo feitas para colocar a caderneta de vacinação em dia. Literalmente um efeito dominó, né? Conforme você vai se protegendo, você vai protegendo o outro e assim vai, né? Muito importante. Eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda falando de vacina, mas eu queria falar da vacina da dengue, porque teve uma distribuição, né, de mais de 1 milhão de doses através do governo federal. Eu queria que o senhor falasse, mas como que está a procura, né? Porque a gente até há poucos meses atrás, a procura não estava sendo muito grande, mesmo o Brasil vivendo um surto, né, da doença que é extremamente perigosa. A vacina da dengue ela foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações. Então, uma vez incorporada, ela vai fazer parte da nossa rotina de vacinação. O desafio que o Ministério da Saúde tem agora é que, primeiro, nós estamos falando de uma vacina que não é disponível em número suficiente no mundo. A produção dela é muito baixa e, por isso, o Ministério da Saúde precisou trabalhar junto com estados e municípios numa lógica de priorização de regiões que tinham maior risco de transmissão da dengue, isso num cenário histórico, e predomínio do dengue 2, que foi uma escolha técnica que nós escolhemos para distribuir as vacinas. O outro desafio é que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda que a vacina seja feita apenas em crianças e adolescentes, e aí aqui no Brasil nós concentramos a vacinação na faixa etária de 10 a 14 anos. Adolescentes, historicamente, é uma faixa etária um pouco mais difícil de vacinar, diferente, por exemplo, das crianças na primeira infância, que frequentam os postos por conta do segmento médico. Então, para vacinar adolescentes, nós temos que lançar algumas estratégias, como nós fizemos para a vacina do HPV, que é vacinar em escolas. Só que a vacina da dengue, por enquanto, nós estamos recomendando que ela seja feita apenas dentro dos postos de saúde, o que dificulta bastante a vacinação. Isso virou um desafio. Mas, de qualquer forma, o SUS cumpre a sua obrigação, garante acesso à sua população. Nós estamos progredindo a vacinação da dengue conforme nós recebemos as remessas de novas doses, nós avançamos com a vacinação no país e assim damos a oportunidade dos brasileiros se vacinar. Com certeza, porque eu estava vendo 90% dos casos globais estão concentrados no Brasil esse ano. Então, é uma situação muito preocupante, né, Éder? E você mesmo disse, é uma vacina que não tem muitas, né, não tem muitas doses ainda no mundo. Como que está a previsão para o futuro, pensando nisso? Pode haver uma normalização e aí sim também todos terem acesso à vacina? Considerando essa dificuldade de produção que existe, o Ministério da Saúde, isso foi uma coisa que a ministra Anísia deixou muito claro e ela deu essa determinação e pediu para que a gente procurasse todas as alternativas possíveis para aumentar a oferta de vacina de dengue no Brasil. Então, o laboratório produtor da vacina que nós utilizamos, estamos em diálogo para estabelecer uma parceria com o Laboratório Público Brasileiro, Biomanguinhos, para aumentar a produção. A gente espera também buscar parceiros no exterior para aumentar a produção dessa vacina e também temos uma vacina brasileira sendo licenciada. Acreditamos que em 2025, no segundo semestre de 2025, teremos a vacina do Butantan
agregando ainda mais nesse arsenal de vacinas que precisamos para vacinar a nossa população. Então, o governo brasileiro está empenhado em aumentar a produção e buscar alternativas para dar acesso e ampliar acesso às vacinas de dengue para toda a população. É isso, agora é se vacinar, né, Éder Gatti? Muito obrigado pelas informações. O que nos resta é cuidar da gente mesmo, né? Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos.